no computador e agora tá certinho. Então, vamos começar, a gente vai começar a falar do perfil lipídico. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, a avaliação do perfil lipídico, ela é completamente relacionada com o quê? Com o diagnóstico de infarto agudo de miocárdio. Então, a gente vai falar dos dois hoje. Se não der tempo para falar até o horário que a gente marcou nossa reunião, né? Não tem problema, o que faltar a gente fala semana que vem, tá? Então, quando a gente fala em perfil lipídico, a gente tem que lembrar o quê? Basicamente, a gente está pensando no metabolismo lipídico. Então, ó, esses nossos lipídios são absorvidos a partir da dieta. No plasma, eles são transportados como quilomicrons. E aí, existe, então, uma transformação que eles vão sofrer, liberando ácidos graxos livres para os tecidos e gerando remanescentes. Esses remanescentes vão ser transportados por fígado, onde vão ser ligados, né, às apolipoproteínas para poder ser transportados. E aí a gente vê o seguinte, nós temos partículas que vão ser produzidas a partir desses remanescentes, VLDL e LDL, né, muito baixo, intermediário, baixo e alta densidade. O ILDL, ele é muito instável, então a gente acaba não conseguindo quantificá-lo. A gente vai considerar a importância do VLDL, LDL e HDL, tá? Por que eles são importantes? Porque são eles que, se nós tivermos excesso de colesterol, ou de algumas dessas partículas individualmente, vão gerar problemas de saúde. Isso aqui do metabolismo lipídico, vocês aprenderam em bioquímica metabólica, eu acho, ou sei lá qual, naquelas básicas, né? Isso vocês veem com um pouco mais de detalhe. Para nós, agora, o que interessa é o que eu procuro, o que eu diagnostico, o que eu faço. Então, primeira coisa que a gente vai ver, quando o paciente tem alterações de metabolismo lipídico, o que ele pode apresentar de doenças? O que isso causa? Primeiro, dislipidemias, tá? Que são as alterações de concentração, a gente vai estudar algumas. Aterosclerose, então vai começar a acontecer obstrução das artérias. As principais que são obstruídas, que vão gerar problemas, né, são a carótida, que vai fazer oxigenação cerebral, e a coronária, que é importante para a oxigenação do nosso coração. A gente vai ver a angina pectoris, a gente vai entender mais ou menos o que ela é, e o infarto agudo do miocárdio, tá? Então, tudo isso é relacionado ao metabolismo lipídico, por isso que a gente vai falar tudo junto hoje já. As dislipidemias, elas podem ser classificadas de duas formas diferentes. De forma etiológica, então, o que está causando, né? A causa, de forma laboratorial. Quando eu falo na laboratorial, qual parâmetro está aumentado? Então, vamos começar com a etiológica. Nessa etiológica, a gente fala em dislipidemias primárias. O que são essas? São as constitutivas. Então, a pessoa, o indivíduo, tem problema no metabolismo de lipídio porque ele tem alteração de uma dessas enzimas que faz parte desse metabolismo. Isso acontece, gente, inclusive em crianças, tá? Eu trabalhei com um professor na outra faculdade que eu trabalhava, que a filhinha dele, na época, tinha 6 anos e ela já tinha alteração de triglicérides, sendo que ela tinha que tomar remédio, a comida dela era regulada, certo? Porque ela tinha problema enzimático. Descobriram com 4 anos, sem querer, tá? Então vejam que perigo. Era uma criança, não era obesa, era magrinha, porque os pais controlavam aquela comida assim. Uma vez por mês era um evento, ela comeu um hambúrguer, porque ela tinha um problema, então eles tentavam controlar bem a alimentação, tá? Então existem pessoas que têm problemas enzimáticos nessas cascatas de enzimas de metabolização de lipídios. Então daí não tem saída, certo? Essa pessoa vai ter que tomar um remédio específico para fazer o tratamento. Porém, existem também as dislipidemias secundárias. As secundárias, elas são relacionadas a algum outro fator que leva ao aparecimento da dislipidemia. Então, a gente pensa em doenças crônicas, certo? Como diabetes, pode acontecer, obesidade, que hoje em dia é classificado pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, hipotireoidismo, doenças renais, hepatopatias colestáticas, que tem a ver, então, com a nossa
vesícula biliar. Todas as doenças crônicas podem gerar uma dislipidemia secundária. Então, neste caso, para tratar o paciente, eu preciso tratar a doença de base para melhorar a dislipidemia, porque se só tratar a dislipidemia não resolve, né? Que é como se você estivesse tirando água do barco com um balde, o barco tem um furo, não resolve nada. Existem também alguns medicamentos que vão gerar alteração. A gente vê alguns tipos de diuréticos, principalmente aqueles que têm origem hormonal. A gente pode pensar na espironolactona, alguns medicamentos beta-bloqueadores, corticosteroides, então os glicocorticoides, eles induzem dislipidemia nos pacientes. Medicamentos anabolizantes também fazem isso, e ciclosporinas. Então, são algumas classes de medicamentos que, se o paciente faz uso contínuo, podem ter dislipidemias. Inclusive, entre esses medicamentos, existem alguns medicamentos que fazem parte do coquetel que é usado para tratamento de HIV, tá? Hoje em dia, o paciente com mais um problema que ele tem, o efeito colateral que ele pode apresentar relacionado ao uso dos medicamentos antirretrovirais, é o desenvolvimento de dislipidemia com aterosclerose e infarto agudo de miocárdio. Então, hoje em dia, o paciente com AIDS não vai morrer de infecção oportunista se ele tomar o remédio, ele pode morrer de infarto ou de AVC. Então, tem que tomar muito cuidado, esse paciente tem que ser monitorado. E a gente pensa nos hábitos de vida inadequados. Então, sedentarismo, lembrando que para a Organização Mundial de Saúde, sedentário é todo aquele que não faz meia hora de exercício por dia, e correr atrás do ônibus e do metrô não é exercício, né? Dieta inadequada, que seria o quê? Uma dieta com alta ingestão de calorias e gorduras. Peraí que alguém me perguntou alguma coisa. Tô lascado. Todo mundo, na verdade. Tá? E tabagismo. O tabagismo, para nós, é um problema nas dislipidemias, porque ele vai atuar sobre o LDL, alterando a estrutura do LDL e permitindo, facilitando o início da aterosclerose, que a gente já vai ver como no mecanismo, que eu achei uma figura bem legal para explicar para vocês. Aí, o que acontece? A gente tem também, como a gente disse, a classificação laboratorial. Quando a gente fala em laboratorial, a gente vai falar em hipercolesterolemia ou hipertrigliceridemia isoladas. Ou é uma coisa, ou é outra. Tá? A gente fala em hiperlipidemia mista, que é quando o paciente tem problema no colesterol e nas frações e no triglicérides. Olha que maravilha, né? E a gente pensa também em HDL, colesterol baixo. Eu tenho tudo normal, mas o meu HDL, por exemplo, colesterol é baixo. Então, isso é um problema, porque mesmo não tendo um colesterol muito alto, eu tenho chance de ter desenvolvimento de aterosclerose. Aqui essa figura é legal para a gente, porque ela mostra para a gente os estímulos que vão facilitar a todas as fases da aterogênese. Então, ó, primeiro, a gente tem a fase de injúria ou lesão aqui no nosso endotélio, tá? Então, o que pode causar essa primeira lesão? O que pode influenciar? Então, a gente pensa em alto consumo, em ingestão alta, hipercalórica ou hiperlipídica. A gente pensa no consumo de gorduras, principalmente as saturadas, fumar e baixa atividade física, tá? Isso facilita essa lesão inicial do endotélio vascular. A partir do momento que eu tenho essa lesão, você tem, então, o quê? O início de uma resposta inflamatória. Nessa resposta inflamatória que está começando, eu vou ver a migração de células de defesa e aí pode acontecer a oxidação do LDL, certo? Em que condições essa oxidação do LDL vai começar a aparecer? A gente vê, de novo, alto consumo de dietas hipercalóricas, hiperlipídicas, gordura, pouca vitamina, muito sal, fumar, tá?
Então, o fumo, o tabagismo, ele facilita a oxidação dessa LDL e a baixa atividade física. Numa terceira etapa, o que vai acontecer? A infiltração de macrófagos aqui nessa região que tinha sofrido a lesão, que eu tive as primeiras células de defesa que chegaram e que o LDL começou a oxidar e se ligar nessa região. A partir do momento que eu tenho essa infiltração de macrófagos, esses macrófagos vão começar a produzir citocinas, fatores de crescimento e gerar espécies reativas de oxigênio. Tudo isso vai lesionar ainda mais tecido e vai gerar um processo inflamatório ainda maior. E aí, se o paciente continuar apresentando as mesmas condições da fase anterior, ele vai facilitar esse passo de acontecer. Finalmente, o que vai acontecer? A gente vai ter proliferação e migração dessas células nessa região, e inclusive nós teremos aqui, como dá para ver no fundo, ó, células musculares, você vai ter uma alteração do endotélio vascular aqui nessa região. Isso vai fazer com que comece a ocorrer a obstrução, certo? Então, a luz, ó, daqui deste vaso do endotélio, né, está diminuindo. E nesse caso aqui, o que vai ser pior para facilitar essa fase vai ser de novo a dieta, fumar e gordura saturada. Finalmente, né, se o meu paciente não fizer nada, ele vai começar a ter uma lesão regionalizada aqui. Essa lesão vai fazer com que haja uma trombose com a presença de plaquetas e linfócitos, gerando uma obstrução aqui, formando uma placa que vai ficar fixa, mas ela pode ser um pouco instável, então ela pode se locomover, tá? Quando isso acontece, o nosso paciente vai ter que fazer, por exemplo, uma angioplastia, que é o quê? Aqui, né, dentro desse vaso, devido à formação dessa placa, eles colocam uma mola que abre dentro desse vaso e faz pressão para que essa área onde nós temos aqui a obstrução ou a diminuição da luz fique aberta, permitindo a passagem de sangue, tá? Então, tudo isso começou porque a gente vê os fatores são sempre os mesmos. Dieta errada, né? Muita gordura saturada e tabagismo. Então, esses são os nossos 3 principais fatores que estimulam a aterogênese. Aí, quando ocorre essa obstrução neste vaso, o paciente vai apresentar angina pectoris. O que é a angina pectoris? Você tem a obstrução. Essa obstrução, ela pode ser intermitente, ou seja, ela vai e volta, ou ela pode ser contínua. A obstrução faz com que haja uma diminuição de fluxo de sangue para este órgão. Consequentemente, se a gente fala angina pectoris, nós estamos pensando no coração. Com essa obstrução, como não passa o sangue para essa região, devido à formação dessa placa de ateroma, o que vai acontecer? Diminui a oxigenação cardíaca, então a gente vai ter uma hipóxia do miocárdio, e isso faz que, como o coração tem que bater continuamente, né? Para isso ele precisa de energia, ele faz respiração celular, essa musculatura, né? O miocárdio. Não tem oxigênio, o que ele faz? Já que não dá para fazer respiração celular, ele faz então uma fermentação lática. Essa fermentação lática visa o quê? Obter energia. Não é tão eficiente quanto a respiração, mas é melhor que nada. Só que isso gera uma dor e uma contração, que você tem um ácido lático no miocárdio, tá? Então, isso é a angina pectoris. A gente tem 2 tipos principais de angina pectoris. A gente pensa na estável, é a mais comum, é aquela em que você tem uma placa de ateroma, só que essa placa é fixa e ela ainda permite a passagem de sangue para o miocárdio. Em pequena concentração diminuída, mas permite, tá? O que vai causar essa angina pectoris estável? A gente pensa principalmente em uma sobrecarga. Então, esforço físico ou estresse emocional. Então, aquele que não faz exercício nunca resolve ser esportista, tá? Passa mal, tem dor no peito. Ele não necessariamente está infartando, ele pode estar apresentando angina,
porque ele exigiu demais esse coração. O coração, devido à necessidade de batimentos mais rápidos da taquicardia, fez a fermentação lática, produziu ácido lático, teve a contração, e aí você tem essa sintomatologia, tá? Geralmente, essa angina pectoris estável dura menos que 20 minutos. Existe a instável. Nesse caso, a placa é instável e ela pode tanto se locomover, né? Por que isso acontece? Porque ela se rompe e ela consegue andar. Com isso, ela vai causar obstrução parcial, porque ela vai chegar em vasos, arteríolas, por exemplo, e causar uma obstrução completa. Nesse caso, devido a esse tipo de placa de ateroma que a gente tem nessa obstrução, a gente vai ver o paciente apresentando essa angina pectoris instável, tanto em repouso quanto após esforço. Nesse caso, dói muito mais, né? Dura mais tempo e essa angina instável, ela costuma evoluir para um infarto. O não farmacológico é desse jeito, mas até hoje ele é usado, tá? O não farmacológico, para quem esse stent que ele está perguntando, para quem nunca viu um stent, vocês já viram no botijão de gás, a gente tem aquela mangueira especial que vem com uma malha de aço por fora, tá? Aquela malha de aço, no caso do botijão de gás, serve para não permitir a expansão e a explosão da mangueira. O stent, ele tem aquele formato, é uma malha também, só que é de aço inoxidável, ele vem fechado, ele expande, quando ele expande, essa malha abre para tentar permitir a passagem, né? Então, tem hoje em dia alguns que não são de aço inoxidável, porque eu já vi. Eu só não lembro qual é o material, tá? Daqui a pouco eu lembro. É um tipo de silicone, ou plástico, alguma coisa do gênero. O farmacológico, o que ele faz? Ele faz duas coisas ao mesmo tempo. Ele não é de aço, ele é de um tipo de silicone ou uma borracha que é expansível. Existem alguns que são até de um tipo de espuma, que abre, é expansível, abre e deixa um buraco no meio. E o farmacológico, ele tem, junto com o stent, princípios ativos para tentar, aos poucos, fazer uma desobstrução. Isso é uma vantagem ou uma desvantagem, né? Para quem não sabe, o medicamento que todo mundo injeta na barriga para queimar gordura é usado, na verdade, para fazer angioplastia, tá? Então, o pessoal usa muito o lipostabil, né? Se achando mais esperto do universo para queimar gordura local. Ele é usado para ser injetado endovenoso, porque o lipostabil vai fazer o quê? Ele vai dissolvendo, né? O objetivo dele na angioplastia é fazer a dissolução da placa, caso seja possível, se não tiver calcificada ainda, né? Então, o farmacológico, ele tem princípios ativos parecidos com o lipostabil, não necessariamente ele, mas para ir fazendo essa dissolução, ou pelo menos impedir que haja a agregação plaquetária. Então, tem alguns tipos diferentes, tá? Deixa eu voltar aqui. Aí, o que acontece, gente? Se evoluir para o infarto, é porque eu tenho uma obstrução permanente e esse paciente vai ter um sofrimento do músculo cardíaco. Ah, de nada. Vamos lá. Aí a gente vai pensar nesse infarto agudo do miocárdio. Então, isso acontece em que condição? Quando eu tenho obstrução ou oclusão de artéria coronária. Então, esse infarto agudo de miocárdio é caracterizado pelo quê? Dor torácica grave, persistente, com sensação de esmagamento ou aperto no coração, no peito, tá? Irradia para o braço esquerdo. O paciente também pode sentir dor na mandíbula, no pescoço e no ombro esquerdo. O que está acontecendo? Você não tem oxigenação. O coração faz fermentação. O infarto agudo, durante o infarto agudo do miocárdio, a concentração de ácido lático é tão grande nesse músculo cardíaco devido a essa oclusão que você tem uma contração cardíaca, tá?
Não é uma cãibra, pelo amor de Deus, mas é como se fosse, né? Porque o coração não tem cãibra, ele tem infarto, certo? E, nesse caso, infarto isquêmico. Aí, você tem essa contração, a contração é bem desorganizada, né? Dói bastante e você desorganiza os batimentos cardíacos. Então, a gente tem dor por estímulo simpático. Esse paciente vai transpirar, vai ter aumento de pressão arterial e vai sentir ansiedade. E tem também dor por estímulo vagal. Então, esse paciente vai também pode apresentar náusea e vômito. O que vai acontecer após esse infarto agudo do miocárdio? Nós vamos perceber que esse paciente vai apresentar alterações importantes, ele vai ficar muito cansado, a respiração vai ser entrecortada, então ela não tem um ritmo, tá? As extremidades são frias, por quê? Porque o coração não está tendo força de contração, então eu não consigo garantir a circulação periférica. E esse paciente, neste momento, depois que ele sofre infarto, ele se torna hipotenso. Então, neste caso, a hipotensão é um problema para a gente, porque isso mostra para a gente que você tem um débito cardíaco. Então, aqui eu coloquei essa figurinha para vocês mais ou menos perceberem o que está acontecendo, né? Dependendo do ponto de obstrução que eu tiver, eu vou ter uma área de isquemia. Então, por exemplo, neste ponto, a área de isquemia é pequena. Isso pode acontecer e o paciente, se a área lesionada, né, onde ocorre a isquemia, for muito pequena, pode ser que ele nem sinta uma dor no peito, ele sente um desconforto. Quanto maior a área, pior vai ser, tá? A gente vê aqui uma intermediária e aqui, ó, bem no comecinho dessa arteríola aqui, ó, a gente vê uma área muito maior isquêmica. Por isso que existem níveis de dor de infarto. A pessoa pode sentir a dor, pode sentir desconforto, ou ela pode simplesmente desmaiar de tanta dor se a área que sofreu isquemia for muito grande. Aí a gente tem que lembrar o seguinte: além de causar infarto, a obstrução causada pela aterogênese também pode levar à hipertensão, certo? Essa hipertensão é uma doença crônica não transmissível, no começo ela é assintomática, as pessoas não percebem, e a gente vê uma elevação intermitente, que intermitente ela vai e volta, ou contínua de pressão arterial. E isso vai também modificar a irrigação dos tecidos, certo? Porque vai depender de como você tem os batimentos cardíacos organizados. Então, a gente vai ter, nessa hipertensão, danos vasculares. Aí a gente tem um problema, porque se você tem dano vascular devido à hipertensão, se este paciente for um paciente que consome muita gordura, né, muito açúcar, com dietas hiperlipídicas e hipercalóricas, o que a gente vai ver? Se ele ainda for tabagista, com a hipertensão, ele começa o processo de aterogênese. Então, a aterogênese pode levar à hipertensão, mas a hipertensão também pode causar aterogênese. Então, a gente entra num loop, né? O paciente vai ficar tendo sempre os mesmos problemas e vai ficar naquela loucura. Então, essa hipertensão pode ser primária. Quando ela é primária, ela é genética. Geralmente, ela é relacionada a problemas constitutivos dos vasos. Então, o paciente tem alteração de vaso, de endotélio, por conta dele, certo? Então, geralmente é isso. Mas essa hipertensão também pode ser causada por problemas secundários. Então, problema renal. A gente vai lembrar. Se eu tenho problema renal, eu posso ter uma hipertensão. E o contrário também é verdadeiro. A hipertensão gera dano renal. Transtornos endócrinos podem causar hipertensão também, dependendo do tipo de hormônio que você produz. Por exemplo, se você tiver aumento de produção de vasopressina, você vai ter aumento de pressão arterial. A gente tem esse problema. Obesidade também leva à hipertensão. Uso de estrógeno. Quem é que usa estrógeno? Mulheres que fazem uso de anticoncepcionais, certo? Então, por isso que você tem que tomar cuidado e fazer acompanhamento médico, porque pelo menos uma vez por ano você tem que fazer os exames gerais para saber se está tendo alteração, se não tem que parar de usar o remédio. E gestação. A gestação também leva à hipertensão, porque a mulher tem 2 rins, a gestante,
E esses 2 rins têm que dar conta de fazer a filtração do sangue dela e do feto, certo? E isso gera uma sobrecarga, porque além de tudo ela tem sobrepeso, porque ela não vai necessariamente ficar obesa, mas ela vai ter um sobrepeso que já vai dificultar esse retorno venoso, tem uma série de problemas, um inchaço das pernas. Então, tudo isso pode causar hipertensão. Lembrando que a mulher grávida, se ela for hipertensa, ela tem que ter um parto, ela vai para o alto risco, porque tem que tomar muito cuidado, porque ela pode ter eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Se a mulher, na hora do parto, apresentar eclâmpsia, a pressão sobe e ela pode ter uma hemorragia uterina na hora do parto e tem risco de morte da mulher, tá? Geralmente, quando acontece isso, o bebê já está nascendo, então é mais fácil salvar o bebê do que salvar a mãe, no caso de eclâmpsia. Por isso que mulheres hipertensas, elas se prefere que elas não façam parto normal. O ideal seria fazer cesariana, tá? Para evitar que haja pré-eclâmpsia e eclâmpsia. Aí a gente vê as principais consequências da hipertensão nesse esqueminha aqui, ó. Então, ó, primeiro, né? Hipertensão causa dano arterial. O dano arterial acelera a aterosclerose, então eu vou ver vasos coronários, vasos cerebrais e a aorta sofrendo com a aterosclerose. Então, a gente pode ver diminuição de suprimento do oxigênio, AVC isquêmico, ou AVE, que a cada hora eles falam uma coisa, né? Porque seria encefálico em vez de cerebral. E se eu pensar na aorta, pode ter aneurisma e dissecção. Por outro lado, esse dano arterial também pode fazer com que haja enfraquecimento dos vasos, das paredes dos vasos, e isso vai fazer com que eu tenha o quê? Hemorragias, é o contrário, tá? Então, se forem vasos cerebrais, AVE hemorrágico. Se eu tiver vasos renais, nefrosclerose, insuficiência renal, vasos optálmicos, retinopatia. Tudo por quê? Porque eu tive essa hipertensão. A gente vê, olhando por esse lado, que pode ter essa hipertensão, pode aumentar também o pós-carga. O que significa isso? Ela vai alterar o funcionamento do coração, e aí a gente vê que esse paciente pode ter alteração de função sistólica ou diastólica, gerando uma insuficiência cardíaca, e ele também pode ter aumento de demanda de oxigênio no miocárdio, que junto com essa diminuição do suprimento, podem levar a uma isquemia e um infarto do miocárdio. Então, a gente vê que a hipertensão é muito importante, e a hipertensão, além de ter esse fundo, né, que pode ser genético, a gente tem que lembrar que nós sabemos já, os estudos comprovam, que dietas em que o paciente consome muito sal, tá? A gente pensa em sódio, elas também favorecem o desenvolvimento de hipertensão, porque elas alteram o funcionamento renal. Gente, é importante lembrar que é sódio, não é só sal. Eu sei que vocês sabem disso, mas vou deixar claro, por exemplo, você pensa no aginomoto. Aginomoto não é sal, né? Fala assim, não é sal, é glutamato, então, monossódico, tem sódio, tá? Então, todos os temperos desses prontos têm sal. Aquelas coisinhas quadradas, né? Caldo quinor, caldo não sei o quê, aquilo é um veneno, é cheio de sal. Sazon também, né? Mas não está escrito sal nele, está dizendo assim, tempero. Então, o paciente não sabe que aquilo tem sal. Tem que deixar claro. Por que eu estou falando isso? Que pode ser que alguns de vocês trabalhem em farmácia e a pessoa, você fala, como sal? Não, põe tempero, ponho. Ela não entende. Então, miojo, nossa, você come o miojo, depois disso você toma 3 litros de água, porque resseca tudo, né? Bolacha, então, tem que tomar muito cuidado. Então, tempero é erva, exatamente, não é sódio. Então, temperos são matinhos, né? Casa de bruxa. Tudo que é industrializado vem com sódio. Tem que tomar muito cuidado com isso. As pessoas não entendem isso, os pacientes não conseguem entender. Se o miojo pode dar câncer, olha, Lucas, eu não sei. Eu sei o seguinte, quando eu era criança, eu comia direto, porque minha mãe trabalhava direto e a gente ia com ônibus escolar. E era a única coisa que eu sabia fazer era miojo. Se der câncer, eu tô ferrada, porque eu tenho alta chance de desenvolver. Porque eu lembro que eu comia, tipo, miojo 4 vezes por semana, porque era o que eu sabia fazer. Eu tinha 9 anos, minha irmã tinha 6, e o ônibus escolar pegava a gente na porta, né, a perua na porta de casa. Então,
A gente ficava sozinha meio período, então vou te dizer que eu não sei. Eu sei que a gente está viva ainda, tá? Até quando, não sei, mas, né? Todo mundo vai morrer um dia. Vamos lá. Então, aqui a gente vê todas as consequências da hipertensão e a gente comentou a importância do sódio. Vamos, então, agora fazer a avaliação do perfil lipídico mesmo. Então, o que eu procuro nesse perfil lipídico? Quais são os parâmetros que eu vou estudar, tá? Então, primeiro, colesterol total e frações. Então, eu tenho que medir o colesterol total e algumas dessas frações eu vou conseguir medir, outras eu vou calcular. A gente vai entender como. Eu vou também determinar a concentração de triglicéridos. Lembrando que o triglicérides, né, não é à toa que chama triglicérides, ele é relacionado muito a consumo de carboidratos, então é difícil do paciente entender. Porque ele fala assim, não, mas eu não tô comendo gordura. Não, santo, não tá. Eu não tô comendo açúcar. Não, ele come pão, macarrão, enche o focinho de batata. Então, o que acontece? Fruta, gente, fruta é um problema, porque fruta é natural, né? Só que fruta tem muito açúcar, tem frutose. E as pessoas não conseguem entender. Então, por exemplo, uma pessoa que é diabética, que tem chance de ter hipertrigliceridemia, que é uma coisa correlacionada à outra. Esse infeliz, ele vai poder comer uma mexerica por dia. Aí eu digo para vocês, minha mãe, se você comprar 12, se tiver doce, ela senta e nem almoça, ela come as 12. Então, o que adianta? A pessoa é diabética, ela não entende, ela fala assim, não, mas é fruta, fruta é natural, fruta não tem açúcar. Daí você fala, tá doce? Tá, né? Se tá doce, tem açúcar. Então, esse é um problema, o paciente não entende. A gente pensa nessas apolipoproteínas, a gente vai entender o papel delas, né? Vai discutir daqui a pouquinho, a gente vai ver cada um deles. E a homocisteína total, com sobrecarga de metionina. A gente vai entender para que é usado. Então, para avaliar o perfil lipídico, basicamente eu faço esses exames. Aí eu começo com colesterol total e frações. Então, quando eu vejo colesterol total em frações, eu vou olhar aqui e vou ver, ó, CT, colesterol total, vai ser igual à soma do HDL, colesterol. Ai, burra, eu fiz errado. Era HDL, LDL e VLDL. Nossa, que burra, desculpa, tá? Então, eu só não vou arrumar porque vai demorar. Eu acho melhor, né, para vocês não verem errado. Espera só um pouquinho, tá? Pronto. Voltei consertada, tá? Fui rápida. Deu para arrumar. Então, o que a gente vê? É porque é bom que já vai o arquivo certo para vocês. Então, eu tenho que somar essas partículas para ter o valor de colesterol total. Importante vocês entenderem. O colesterol total eu consigo determinar no laboratório. Existe um kit em que eu faço a determinação de colesterol total. Tudo bem? O HDL, colesterol, eu também consigo determinar no laboratório. Eu tenho um kit que quantifica esse HDL colesterol. Porém, o LDL eu não consigo fazer isso. Eu vou acabar fazendo como, então, para determinar a concentração de LDL? Eu vou fazer a conta, a subtração, e o VLDL, se o paciente tiver até uma certa quantidade de triglicérides, eu posso dividir o triglicérides por 5, que é o valor do VLDL deste paciente, tá? Então, de novo, colesterol total eu determino no laboratório. HDL eu determino no laboratório. O VLDL eu vou usar o valor de triglicérides, até uma certa quantidade de triglicérides, para fazer o cálculo do VLDL, que é o quê? Triglicérides dividido por 5. E o LDL? Eu faço a conta. O LDL vai ser igual ao colesterol total menos o HDL menos o VLDL, tá? Porque eu não consigo quantificar o LDL no laboratório. É uma partícula muito leve, eu preciso de uma ultracentrífuga para fazer isso. Ultracentrífuga, laboratórios geralmente diagnósticos não usam. Quem usa é laboratório de pesquisa, tá? Eu trabalhei não, na época que eu fiz o mestrado, eu fazia, né, usava um laboratório para fazer a minha parte dos meus experimentos.
que eles tinham uma ultracentrífuga e eles estavam naquela época, porque faz muito tempo, eu acabei o mestrado faz 1 milhão de anos atrás, né? Foi em 2002 que eu acabei. Eles tinham uma ultracentrífuga e eles faziam quantificação de LDL e colesterol, mas como pesquisa, tá? Então, esses métodos para fazer essas quantificações de colesterol total e HDL e colesterol são métodos enzimáticos, e aí o que nós temos que pensar? Se o colesterol total está aumentado, significa que essa soma está aumentada. Vocês conseguem entender? Então, essa soma vai estar aumentada se o VLDL estiver alto, se o LDL estiver alto, ou se o HDL estiver alto, também acontece aumento dessa soma, tá? Então, colesterol total aumenta, ou os três, porque tem gente que é azarada. Colesterol total aumentado, a gente vê em dieta hiperlipídica, são pacientes que gostam de gordura. Então, assim, você pensa em alimentos fritos, carne com gordura, carne gordurosa. Paciente com nefrose também apresenta aumento de colesterol total. Hipotiroidismo, porque os hormônios tiroidianos são extremamente relacionados ao metabolismo de gorduras, tá? T3 e T4, eles têm a ver com catabolismo de gorduras, então a gente vai ter um aumento desse colesterol total. A gente pensa essas doenças colestáticas hepáticas e hiperlipoproteinemias do tipo 2A, 2B e 3. Então, eu vou ter aumento dessas lipoproteínas, dessas apolipoproteínas, que a gente já vai discutir daqui a pouquinho, tá? Então, nesses casos, pode ter colesterol total. A diminuição, aumentar. A diminuição do colesterol total, a gente vê em hipertiroidismo, porque daí o excesso dos hormônios tiroidianos vai fazer com que você queime a gordura, então vai diminuir o colesterol. E a gente vê isso acontecendo também em desnutrição crônica, principalmente em pacientes anoréxicos, tá? Ou que estão apresentando caquexia. Você já tem queima da gordura do corpo toda, né? Começa a queimar até a musculatura para manter a energia, a quantidade de ATP do corpo. Gente, uma coisa importante. Quando a gente fala em colesterol total em frações, as frações são importantes para nós sabermos se esse paciente tem risco ou não cardiovascular, tá? Então, o que a gente vê? Eu vou fazer a determinação, então, da concentração de HDL e colesterol. Também é por um método enzimático, e a quantidade do HDL e colesterol vai determinar para a gente o risco cardíaco do meu paciente. Que alguém me chamou. Quem me chamou? Peraí, eu abri, não abriu. Sumiu. Gente, ó, quem me escreveu, escreve de novo porque ele deu o tilt e não quis abrir. Chato aqui, tá? Então, ó, o que acontece? O HDL colesterol, se ele estiver alto, ele tem um efeito protetor. Por quê? Porque isso significa que é uma conta, não é? Colesterol total é HDL mais LDL mais VLDL. Como é uma conta, se o HDL aumenta, isso significa que você está diminuindo a quantidade proporcional de LDL. Por isso que o aumento de concentração de HDL e colesterol determina um baixo risco cardíaco. Por quê? Porque quem tem alta concentração de HDL e colesterol tem baixa concentração de LDL. Então, não vai ter oxidação, então não vai ter aterogênese. O contrário também é verdade. Se a pessoa tem baixa concentração de HDL, ela tem alto risco cardíaco, porque se ela tem pouco HDL, ela tem muito LDL. Esse LDL vai ser oxidado e vai gerar aterogênese, tá? Então, o ideal que a gente solicita é que este paciente tenha pelo menos 40 de HDL colesterol. Acima de 40, o risco cardíaco é praticamente nenhum, baixíssimo. Só que tem um problema. Vamos pensar juntos. Se o paciente tiver VLDL normal, tá? Dentro do valor de referência. LDL normal, dentro do valor de referência. Mas ele tem o HDL muito alto. O que acontece? O colesterol total dele vai ser alto.
Então, prestem atenção. Nem sempre colesterol total alto significa que o paciente tem risco cardíaco. Quem tem colesterol total alto, com HDL alto e os outros dois, que são o LDL e o VLDL, baixos ou normais, não tem risco cardíaco. Então, para vocês terem uma ideia, eu ia levar para vocês, eu ia projetar, eu esqueci de escanear para mostrar para vocês agora. O meu perfil lipídico é assim. Então, assim, o meu colesterol tem que ser menor que 200. O meu colesterol é sempre 210, 215. O médico olha para mim e fala, você já começa a encher o saco. Eu olho e falo assim, ai, bem, fica nervoso. Olha aí, olha as frações. Por quê? Porque eu já sei, o meu HDL, ele não dá menos que 75. Eu tenho muito HDL. É constitutivo, porque eu não sou magra, certo? Então, o que acontece? Isso tem a ver com a alimentação, porque eu como pouca gordura, porque a preguiça de fazer dentro de casa é imensa e eu quase não como na rua. Então, quando eu como, é porque eu comi na rua. Então, eu como pouco. Então, o meu HDL é altíssimo. A última vez que eu fiz no Fleury, né, o exame, veio escrito assim, valor, e embaixo veio escrito repetido 3 vezes, porque nem o laboratorista acreditou que estava certo. Porque é muito alto, sendo que a partir de 40 é bom, o meu é 75, a última vez que eu fiz deu 82. Só de HDL e colesterol, né? A médica falou para mim, nossa, você vai ganhar estrelinhas, né? Que a sua chance de desenvolver aterosclerose é nenhuma. Ah, que bom, né? Menos mal. Então, a gente tem que pensar isso. Nem sempre, né, o aumento de colesterol total é ruim. Se for só o HDL que está alto e o resto está normal, é ótimo. Porque não tem risco cardíaco, tá? Aí a gente vê essa equação de Friedman, que é o quê? É a equação que a gente usa para poder fazer a conta, então, do nosso triglicérides, certo? Então, a gente pode usar e a gente vê que o LDL vai ser igual, então, a concentração do VLDL é triglicérides dividido por 5. Se nós tivermos, então, até, aqui era menor, tá? Aí eu fiz muita coisa errada nesse aqui. De que 400 miligramas por decilitro de triglicérides, eu posso usar essa equação para calcular o LDL, tá? Então, existe um limite do triglicérides que eu posso usar. Gente, tem gente com triglicérides de 600, 630, aí eu cheguei a ver no laboratório, tá? Você fala, tá comendo o quê? O mundo. Tá aparecendo a gente agora nessa quarentena, que tá parecendo capivara, né? Ou galinha de granja, tá acordado, tá comendo. Então, vamos agora para o triglicérides. O método é um colorimétrico de Trinder. Quando nós tivermos nossas aulas práticas, assim que voltarem as aulas, nós vamos fazer. Que a gente vê o seguinte, ó. Triglicérides aumentados, dieta hipercalórica, alto risco de aterosclerose, certo? Eu estou pensando em pessoas que comem carboidrato em excesso, certo? Lembrando que Coca-Cola também vira gordura, né? Também vai virar triglicéridos. Nós temos as apolipoproteínas. Nesse caso, a gente vai fazer determinação das apolipoproteínas por método imunoturbidimétrico, certo? Então, a gente vê o seguinte, essas apolipoproteínas, elas são importantes por quê? Porque elas se ligam às partículas para fazer o transporte das partículas na circulação. Então, o que a gente sabe? Se eu tenho aumento de ApoB, de apolipoproteína B, eu tenho alto risco cardíaco com alta chance de desenvolver aterosclerose, certo? Se eu tenho diminuição de ApoA, eu também tenho chance de desenvolvimento de aterosclerose. Por quê? Elas são relacionadas às partículas de colesterol, às frações. Então, se eu tenho muito ApoB, é porque eu vou ter, no final das contas, uma concentração alta de LDL. Tá? Se eu tenho pouco ApoA, é porque, no final das contas, eu vou ter uma concentração baixa de HDL. Então, essas são as condições para desenvolvimento de aterosclerose. Finalmente, chegamos à homocisteína total, tá? Determinada por método enzimático cinético. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz a primeira coleta em jejum de 12 horas. Para quê? Para determinar a concentração basal dessa homocisteína.
Aí a gente fala sem a sobrecarga de metionina, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou administrar por via oral metionina no paciente nessa concentração, 100 miligramas por quilo de massa corpórea. Aí eu vou dar uma sobrecarga de metionina para ver como que você tem a variação dessa homocisteína acontecendo. Então, quando você tem a sobrecarga, o normal é que essa homocisteína aumente em resposta a essa sobrecarga, tá? Para fazer o exame, eu faço uma coleta com 2 horas e a terceira coleta com 8 horas. Então, eu vou ter uma curva, vou conseguir ver o aumento acontecendo. Se isso não acontecer, é porque o paciente tem problemas no metabolismo de lipídios e ele vai ter maior risco cardiovascular, tá? Então, a gente vê aqui, ó, a gente vê que a gente tem aumento dessa concentração de homocisteína fora desse padrão. Ai, minhas costas, Jesus. Quando o paciente tem erros inatos do metabolismo, tá? Isso acontece, então algumas doenças que a gente faz pelo teste do pezinho, carência de vitaminas do complexo B também podem causar, insuficiência renal também. A gente vê alguns medicamentos, então metotrexato, que é um medicamento usado para fazer controle de transplante, né, um imunossupressor, fenitoína, óxido nitroso e finalmente a aterosclerose. Então, o que acontece? Na aterosclerose, esse paciente ele vai ter normalmente uma homocisteína muito aumentada. E quando você dá a metionina para ele, fazendo essa sobrecarga, essa variação é muito louca. Ela não segue um padrão de variação normal, mostrando que ele tem risco de desenvolver aterosclerose, tá? Aí, a gente vai voltar no infarto, lembrar basicamente que o paciente sente, que a gente já falou, dor torácica, etc., para fazer o quê? O diagnóstico. É isso que a gente quer fazer agora. Como eu diagnostico as alterações musculares e também as alterações que o paciente pode ter relacionadas ao miocárdio, certo? Então, vamos lá. Aqui eu já passei. Aqui a gente vê os principais indicadores que nós usamos no laboratório de infarto agudo do miocárdio, certo? Então, aqui, ó, em roxinho, nós vemos a mioglobina, tá? Essa mioglobina, ela é um marcador precoce, ela é a primeira que aumenta em caso de infarto, certo? Só que o pico dela é baixo. Nós temos a troponina, certo? A gente vê que se aqui meu paciente na curva azul clara estiver apresentando um infarto de grande proporção, a troponina aumenta muito, ela tem um pico elevado. Então, até a concentração da troponina pode me demonstrar qual é a extensão do infarto que esse meu paciente está tendo. Aí eu vejo aqui que quando o paciente tem um infarto menor, uma área menor está sendo lesionada, a gente tem uma troponina que nem serve para nada, é isso que mostra, tá? Porque ela aumenta muito pouco, não vai ser usada para diagnosticar, não facilita meu diagnóstico. E, finalmente, nós temos aqui a CKMB. A gente vai falar de cada uma delas, em que condições elas podem ser usadas, tá? Vamos começar, então, aqui, eu coloquei para vocês essas tabelinhas, a gente vê, ó, CKMB, tempo de alteração inicial, de 4 a 8 horas, tempo do pico de elevação, de 12 a 24, retorno ao normal, 96, mioglobina, aumenta rápido, chega no pico rápido e volta ao normal rápido, tá? E aqui a gente tem as troponinas, os diferentes tipos de troponinas que a gente pode fazer identificação. A troponina cardíaca I e a troponina cardíaca T. A gente vai discutir essas troponinas, em que condições elas aumentam, tá? Então, a gente vê, ó, que em tempo, em horas, quais seriam os exames mais sensíveis, o que seria melhor para fazer. Se eu quiser diagnosticar de
2 a 8 horas, o melhor é a mioglobina, certo? Se eu pensar de 8 a 24 horas, o melhor é o CK-MB, tá? 24 a 72, a mioglobina já sumiu, não vai servir para nada, as outras têm a mesma sensibilidade. Acima de 72 horas, só dá quem? A troponina, tá? Em boa concentração para ser detectado. Então, a gente vai perceber, e aqui é a lactato desidrogenase, essa outra enzima. A gente vai falar de todas elas, em que condições elas são usadas. Começamos, então, com a mioglobina. A mioglobina é um marcador precoce, porque ele é o primeiro que sobe, tá? Então, só que nós temos um problema. A mioglobina, ela é uma proteína presente em musculatura, certo? Então, apesar de ser um marcador precoce de infarto agudo do miocárdio, ela também pode aumentar se o paciente tiver lesão muscular, certo? Ou rabdomiólise, que é uma doença inflamatória, crônica, inclusive em alguns casos pode ser autoimune, que é nos músculos, tá? Na musculatura. E insuficiência renal. Então, o que a gente vê? Apesar da mioglobina ser um marcador precoce, ela não é um marcador específico, certo? Realmente ela aumenta no infarto agudo de miocárdio, só que se o paciente tiver uma lesão muscular, ela também vai aumentar, certo? Em alguns casos isso não é tão importante, mas se nós pensarmos em, por exemplo, pessoas que fazem esportes de contato, lutas, a pessoa pode ter uma lesão nessa musculatura do tórax. Ela pode sentir dor, mas ela não está infartando. Aí a gente tem que usar as enzimas para diagnosticar. Então seria um caso em que a mioglobina pode gerar uma confusão. Você pode achar que ele está infartando e na verdade ele pode ter uma lesão, uma contratura muscular, um processo inflamatório, pode ser outra coisa, tá? Aí a gente fala da troponina. A troponina, ela apresenta 3 isoenzimas, tá? Então, para o miocárdio, nós temos 2 que são específicas no miocárdio. Não existem em outros tecidos, que são as isoenzimas das troponinas P e 1, ou I, tá? Essas troponinas só existem no miocárdio. Então, apesar da troponina não ser a primeira que aumenta, ela é específica para miocárdio, certo? Então, se eu vejo que o meu paciente está apresentando aumento de troponina P e aumento de troponina I, é porque ele está tendo infarto agudo do miocárdio, e a gente vê que aumentam as duas, geralmente quando a isquemia é reversível. O que significa isso? A passagem de sangue é intermitente. E esse paciente vai acabar tendo uma angina instável. Ou seja, a gente tem que lembrar que essa angina instável pode levar ao infarto, né? Relacionado com infarto. Então, para nós, um marcador específico é a troponina, tá? A T e a I. Devido à musculatura cardíaca ser o único tecido onde a gente encontra. Existem várias outras que a gente vai começar a falar agora, marcadores que eu posso usar, só que daí eles podem gerar confusão com outras doenças, não apenas musculares, que a gente vai começar a ver agora, tá? A gente fala então agora da creatina quinase, que é a CK, tá? Ela também é chamada de creatina fosfoquinase, CPK. Vocês podem encontrar com esses 2 nomes, é sinônimo, é a mesma enzima, tá? Essa enzima, na verdade, a CK ou CPK, ela aumenta quando há lesão muscular. Só que ela tem várias isoenzimas, e essas isoenzimas, elas estão distribuídas em vários tecidos, certo? Então, a gente tem a CKBB, CKMB e CKMM. Tudo bem? Aí vocês vão marcar o seguinte, a CKMB, ela é uma isoenzima presente na musculatura cardíaca. A CKMM, ela é uma enzima presente nos músculos esqueléticos, inclusive, certo? Preferencialmente. Então, o que acaba acontecendo?
Eu posso determinar a concentração de CK, de creatina quinase total, ou eu posso determinar a concentração das isoenzimas. Então, se eu encontro creatinina quinase CK total aumentada, não necessariamente é um infarto, pode ser uma lesão muscular. E o contrário também é verdade. Não necessariamente uma lesão muscular, pode ser um infarto. Para ter certeza, eu tenho que quantificar as frações. Então, eu tenho que quantificar a CKMB e a CKMM, tá? Para saber o que está acontecendo. Daí, quando eu faço a interpretação do resultado, eu percebo o seguinte: o aumento de secreção de creatina quinase, de CKMB, acontece no infarto agudo do miocárdio. Para ter certeza, a gente tem que fazer 3 dosagens num período de 3 a 12 horas, de 9 a 12 horas, tá? Para quê? Para ver essa CK aumentando, porque ela vai subindo, porque é o período em que ela sobe, ela demora um pouco mais para subir, tá? Lembrando daquele gráfico. O que é importante, então? Posso usar a CKMB? Posso. Por quê? Porque essa enzima está dentro do miocárdio. Quando o miocárdio tem uma isquemia, ele sofre uma lesão, uma parte dessas células, né, do miocárdio, os miócitos, eles vão fazer o quê? Eles vão começar a morrer. Quando eles morrem, eles aumentam, eles liberam, né, aumenta a permeabilidade de membrana, ou eles se lisam completamente, ou só tem lesão, mas eles aumentam a expressão dessa enzima que está dentro do citoplasma. A enzima é ejetada para fora na circulação e a gente percebe que isso está acontecendo. A gente também tem o CKMM. Esse CKMM, como eu falei para vocês, essa enzima é relacionada à musculatura esquelética. Então, a gente vai ver esforço muscular intenso. Então, atletas de alto rendimento, eles têm essa creatina quinase aumentada, tá? Especificamente, essa fração, CKMM, é bem maior do que nos outros. Então, alguns médicos que são médicos especializados em esporte, eles usam essa enzima para verificar a intensidade do exercício que esse paciente está fazendo, que é esse esportista, tá? A gente vê isso acontecendo em miosites, que são inflamações dos músculos, né? E quando a gente pensa em miosite, a gente tem uma coisa interessante. Por exemplo, na fibromialgia, o paciente apresenta uma miosite. Então, ele também vai apresentar um aumento de CKMM, certo? Distrofia muscular e traumatismo muscular. Então, você tem uma pancada, você tem uma contratura, você tem uma lesão de distensão. Tudo vai gerar aumento de creatina quinase. Isso para a gente, no laboratório, é interessante porque, às vezes, os médicos de esporte, eles pedem para essas pessoas, dão hormônios, etc., né, para a pessoa ter para ter aumento de massa muscular, e eles pedem para essas pessoas fazerem exercício muito intenso. Daí, fazem a CKMM, pedem para fazer o exame, daí fala assim, nossa, seu exercício está intenso. Às vezes a pessoa está se machucando, porque ela não sabe fazer o exercício direito, ela está levando a lesão muscular, e o médico está falando, não, esse exercício está ótimo. Daí chega uma hora que dá uma zica, e a pessoa trava, acontece alguma coisa e percebe que tudo que ela fez estava errado. Porque o médico está fazendo o exame, mas não está fazendo acompanhamento do exercício. Então, essa parte de medicina esportiva, isso aqui é muito usado, tá? A gente pensa agora na haste. Falou, haste? Aspartato aminotransferase. É a nossa enzima que é relacionada a alterações cardíacas. Mas, cardíacas não. Cardíaca é agora, né? Hepáticas. Eu até falei isso para vocês quando a gente falou do perfil hepático, né? A haste, ela existe no fígado, mas ela também existe no miocárdio. Então, o que acontece? Ela foi a primeira enzima utilizada como marcador de infarto, porque não existiam outras. Por que ela dava para usar? Porque ela aumenta ao mesmo tempo que aumenta a CKMB. Hoje em dia, a gente não usa mais, porque nós temos marcadores específicos e marcadores, inclusive, mais precoces, certo? Então, a gente não usa mais. Porém, a gente tem que lembrar, né, que essa haste, ela vai estar presente no fígado, em eritrócitos,
músculos, então lesão de musculatura também faz com que haja aumento de haste e também no miocárdio, tá? Mas naquela época não tinha outro, servia muito bem, obrigado. A gente vê que essa haste aumenta em infarto agudo do miocárdio, aumenta em lesão muscular e também aumenta quando o paciente tem lesão hepática, certo? Então, eu posso usar? Posso, mas como exame complementar, porque ela não é específica, ela aumenta em várias condições. Vamos agora para a lactato desidrogenase, tá? Que a gente pode chamar de LDH ou também HDL, depende, ou DLH, na verdade, depende de como se faz em português ou em inglês. Essa lactato desidrogenase, ela é menos específica e ela aumenta ainda, a concentração continua aumentada alguns dias após o infarto. Então, ela é meio perigosa. Você acha que a pessoa está infartando, ela já infartou, já está até se recuperando, certo? Aonde eu tenho essas enzimas? Essa enzima, ela está presente nos músculos, no miocárdio, no fígado, nos eritrócitos, rins, ossos e pulmão, ou seja, quase qualquer lugar. Para que ela serve? Ela tem um nome sugestivo, né? Lactato desidrogenase. Essa enzima vai atuar em cima do lactato que é produzido quando ocorre uma fermentação para obtenção de energia ou pelo músculo esquelético ou pelo miocárdio, se a gente pensar na musculatura, certo? Então, toda vez que você tiver uma sobrecarga de musculatura, em que ou uma obstrução que não permita a passagem, né, da circulação corretamente, e você tem uma diminuição de oxigenação desse músculo, você vai ter produção de lactato devido a essa fermentação, e a lactato desidrogenase, se ela estiver muito ativa, tem muito lactato, então a gente consegue medir isso acontecendo. Então, a gente vê que essa lactato desidrogenase, ela aumenta em casos de IAM, né, de infarto agudo do miocárdio, lesão muscular, deficiência de vitamina E, ela também aumenta, e de selênio, tá? E quando o paciente tem mioglobinúria, então, quando ele está eliminando mioglobina na urina. Então, não é um marcador maravilhoso, mas em falta de qualquer outro, ele serve até para alguma coisa. Vamos agora para a aldolase, tá? A aldolase também é uma enzima que apresenta várias isoformas ou isoenzimas. A gente tem a A, a B e a C. A A, ela está concentrada principalmente em músculos, daí a gente considera inclusive a musculatura que, no caso, é a esquelética e hemácias, B no fígado, intestino e rins, e C no cérebro. A aldolase é uma enzima utilizada para averiguar, estudar lesões musculares e esqueléticas. Então, eu estou pensando num perfil muscular, não cardíaco, tá? Então, médicos do esporte também pedem aldolase para ver como está reagindo essa musculatura. Daí, a gente tem que fazer a isoforma A para conseguir determinação, então, determinar corretamente o que está acontecendo. Aí, nós acabamos essa parte, tá? Do perfil lipídico. Deixa eu sair aqui da UNESC. Nós acabamos, então, o perfil lipídico e a gente vai agora fazer o seguinte. Nós vamos, então, começar... alguém perguntou e não tinha aberto, né? Vou olhar aqui. A gente vai começar a tentar discutir alguns casos clínicos para ver se vocês conseguem perceber a diferença. Deixa eu ver. Professora, no laboratório onde eu trabalhei, tinha kit para LDL. Dessa forma, será que dava? Então, se tinha kit, foi o que eu falei para vocês. Hoje em dia tem o kit, mas todos os livros que vocês olharem, vocês vão ver o seguinte. Existe uma variação muito grande de resultados entre o mesmo paciente. Então, esses kits de LDL, apesar deles existirem, eles não são considerados reprodutíveis. Então, eles não seriam uma boa ideia de ser utilizados. Porém, alguns laboratórios usam, tá? Mas eles não são muito bons, porque eles não são reprodutíveis. Bom, professora, esses atletas que têm HDL muito elevado podem apresentar uma falsa? Então, gente, eu nem sou atleta e eu tenho exatamente isso.
eu tenho o HDL tão alto que dá a impressão que eu tenho colesterol alto, hipercolesterolemia, tá? Mas eu não tenho, e eu nem sou atleta, olha que maravilha, eu sou gordinha. Vejam como é estranho isso. Aí a médica chegou à conclusão, né, porque tem a ver com a alimentação, mas ela falou, deve ter a ver também com o funcionamento das enzimas. Eu tenho metabolismo lipídico bom. Eu falei, ainda pensou se eu não tivesse, eu tava com 100 quilos, então, né? E se tendo bom já tô assim, imagina, né? Mas o meu HDL é bem alto, o colesterol é alto, mas é só devido ao HDL. Então, agora, eu vou falar devagar, vocês vão anotando num papel, e a hora que eu vou dar resultados de algumas situações de pacientes, e vocês vão responder para mim que eu estou perguntando, digitando, tá? Então, primeira coisa, eu vou ter um paciente que esse paciente ele apresenta colesterol total aumentado, HDL normal, LDL aumentado e VLDL aumentado. Tá? Então, de novo, primeiro paciente, ele tem colesterol total aumentado, HDL diminuído, LDL e VLDL aumentados, certo? Pergunto para vocês, este paciente, ele tem risco de desenvolvimento de aterosclerose? Sim ou não? Ele tem, não é? Exatamente, ó. Todos vocês estão respondendo que sim. Por que isso acontece? Porque o HDL está baixo e os outros estão aumentados. E a gente tem que lembrar o seguinte: se o VLDL está aumentado, é porque o triglicérido também está. Tudo bem? Então, essa é a primeira condição do nosso primeiro paciente. Agora, nós temos um outro paciente. Esse segundo paciente, ele tem colesterol total aumentado, ele tem HDL normal, tá? O colesterol total aumentado, HDL no normal, LDL normal, só que VLDL extremamente aumentado. Então, de novo, colesterol total aumentado, HDL e LDL normais e VLDL somente aumentado, tá? A pergunta que eu vou fazer para vocês é, além de risco cardíaco, esse paciente apresenta alteração em algum outro parâmetro? Então, eu sei que ele tem risco cardíaco, certo? Ele apresenta alteração em algum outro parâmetro? Qual seria esse outro parâmetro que está alterado? Triglicérides, exatamente. Uma colega já respondeu. Então, por quê? Porque eu sei que o VLDL é relacionado à concentração de triglicérides, tá? Então, agora, uma última condição pensando nesses marcadores. Agora eu vou pensar o seguinte: nós temos um paciente que tem colesterol total aumentado, mas ele tem HDL aumentado, LDL baixo e VLDL normal. Então, de novo, colesterol total aumentado, HDL aumentado, LDL baixo, VLDL normal. Este paciente tem risco cardíaco ou cardiovascular ou risco de desenvolvimento? Não, né? Por que não? Porque os parâmetros que poderiam dar problema ou estão normais ou estão diminuídos, certo? Então, isso que vocês têm que pensar. Além disso, né? Outro exercício mental que a gente vai fazer. Vamos pensar o seguinte: existe uma doença que chama síndrome metabólica, tá? Na síndrome metabólica, os indivíduos eles vão apresentar alterações diferentes em diferentes metabolismos energéticos. Então, o paciente que tem síndrome metabólica, ele apresenta hiperglicemia, tá? Ele apresenta hipercolesterolemia. Esse paciente, ele é obeso, ele tem aumento de circunferência abdominal, certo? E esse paciente que tem síndrome metabólica, se for mulher, provavelmente ele também terá, tá? O ovário policístico, certo? Então, o que acontece? Se o paciente é hiperglicêmico, vamos fazer um raciocínio.
paciente é hiperglicêmico, eu tenho muito açúcar na circulação, vocês concordam? Porque ele tem ou não produz, né, a insulina, ou ele tem resistência à insulina. Não interessa se é tipo 1 ou tipo 2, eu tô falando que a hiperglicemia está lá. Esse açúcar, essa glicose que está em alta concentração na circulação, ela tem que ser armazenada, alguma coisa tem que fazer. Então, o que vai acontecer? Paciente que é hiperglicêmico, ele acaba desenvolvendo hipertrigliceridemia. Por quê? Porque eu vou acabar armazenando, entre aspas, né, transformando parte dessa glicose que está em excesso em triglicéridos. E eu não vou conseguir usar tudo isso, porque tem excesso, né? Lembrando que a glicose que você se alimenta no carboidrato é a mesma que vai estar acumulada, no final das contas, na circulação. Então, esse paciente vai ter uma sobrecarga de triglicéridos. Desculpa, a gente tô com vontade de espirrar. E aí, o que acontece? Alguém levantou a mão, ou foi sem querer, ou quer perguntar. Se quiser perguntar, pode digitar, tá? Obrigada, gente, saúde. Eu estava tentando não espirrar, mas eu não aguentei. Daí, o que acontece? A gente vê o seguinte, esse paciente, ele vai ter hiperglicemia, hipertrigliceridemia, tá? Ele é obeso. Então, este paciente que tem essa síndrome metabólica, olha que azar, ele vai acabar desenvolvendo aterosclerose. Então, todo paciente com síndrome metabólica, ele tem um risco elevadíssimo de ter ou um AVE, tá? Ou apresentar um infarto agudo do miocárdio. Então, isso vocês têm que lembrar, tá? Ah, não, tudo bem, Rafael. É que eu vi a mãozinha levantada, eu pensei, às vezes ele quer perguntar, coitado, e não tá sabendo como, por isso que eu falei, tá? Então, todo paciente com síndrome metabólica, ele tem risco aumentado de apresentar aterosclerose. E aí, se for mulher, a gente tem um outro problema que eu falei, que é o ovário policístico. O ovário policístico, ele pode ser gerado, né? Geralmente é um problema que a mulher tem de desbalanço hormonal, porque a gente tem estrógeno e testosterona. Se você não tiver estrógeno em concentração suficiente, você não consegue fazer a ovulação completa e você gera cistos, que são o quê? Óvulos que não chegaram a amadurecer, certo? Isso acontece por quê? Porque essa mulher tem pouco estrógeno e muita testosterona. Então a gente precisa balancear isso, consertar esse desbalanço hormonal. Quando isso acontece, quando você tem esse desbalanço hormonal, o aumento de testosterona na mulher, além de causar a alteração de ovulação, ele ainda causa um outro problema, que é muito interessante para a gente. Ele faz com que essa mulher engorde, porque acúmulo de testosterona em mulheres leva a aumento de, primeiro, inchaço mesmo, edema, mas também leva à alteração no metabolismo de lipídios. Então, essa mulher começa a ter uma alteração na distribuição de gordura no corpo. Ela começa a reter, desenvolver gordura abdominal. Então, às vezes, a pessoa tem uma barriguinha, a mulher, e você olha para assim, essa barriga é diferente, porque não é uma barriguinha mais baixa, parece aquela barriguinha de cerveja, tá? Isso geralmente é relacionado a problemas com testosterona, então é desbalanço hormonal. E o que acontece? Essa mulher se torna obesa. Ao se tornar obesa, ela tem um desbalanço de catabolismo, tanto de lipídios quanto de carboidratos. E o que acaba acontecendo? Essa mulher, por ser obesa e por ter ovário policístico, ela pode desenvolver diabetes mellitus tipo 2. E aí ela entra no ciclo de ter problemas e se tornar uma mulher com síndrome metabólica. Então, para fazer tratamento de ovário policístico hoje em dia, já faz pelo menos uns 6 ou 7 anos, se usa metformina, tá? Por quê? Porque a metformina vai melhorar esse metabolismo glicídico, tá? E isso ajuda a controlar o ovário, claro que junto com os anticoncepcionais. Hiperglicemia, o aumento dos níveis de triglicéridos. Não, então, na verdade, no caso aqui que você falou, na hiperglicemia, os triglicéridos vão aumentar se você não usar insulina, entendeu? Porque você não tem como aproveitar esse açúcar.
Se você usar a insulina, você consegue controlar isso. E aqui, ó, síndrome metabólica pode causar? Pode. A síndrome metabólica, atualmente, ela é um fator muito importante para a gente, porque você tem a associação dessas doenças que eu acabei de falar, e ela acaba facilitando o desenvolvimento de aterosclerose, porque você tem a modificação do metabolismo de lipídios, e o paciente já é obeso, né? E se for, pode causar aterosclerose e ovário policístico. Na aterosclerose, essa aterosclerose pode levar a infarto agudo do miocárdio ou a AVE, né? Que é acidente vascular encefálico, tá? Era isso que eu tinha falado. Tudo bem? Então, é que a aterosclerose, na síndrome metabólica, o paciente tem hiperglicemia e hipercolesterolemia, que pode ser associada, né, mista ou só um deles. Aí vai depender, porque se o paciente ainda consumir mais gordura, ferra ainda mais, tá? E aí a gente tem que pensar nesses pacientes. Por quê? Porque hoje em dia, devido à obesidade ter se tornado uma doença crônica, tá? Não transmissível no mundo inteiro, a gente tem muito paciente com síndrome metabólica. Daí vocês devem se lembrar, a semana retrasada, acho que foi, morreu um rapaz de 23 anos com Covid-19. A imprensa, ele era saudável. Daí o pai dele, ele era saudável. Gente, o moço era obeso, certo? Ele não era saudável, porque quem é obeso é daquele tamanho, porque ele era muito obeso. Ele era, porque não é que nem eu, corpetinha, ele era obeso. Ele tinha alguma alteração metabólica, ele só nunca tinha feito exame. Porque tem gente que é nova e é obesa e fala, não, eu sou nova, preciso fazer exame. Mas tem comorbidade associada. Aqui, ó. Síndrome do ovário policístico aumenta o risco para diabetes mellitus tipo 2, tá? Porque aumenta a resistência à insulina. Tipo 1, não. Por quê? Porque o tipo 1 é aquele que é genético, tá? Porque daí você tem a produção dos autoanticorpos e a destruição do pâncreas. Tudo bem? Estão entendendo o que a gente está conversando? Então, ainda a gente tem uma outra coisa importante, uma outra condição, eu vou passar agora para vocês, outros casinhos clínicos que eu vou inventando agora na hora, para a gente poder avaliar se o paciente está tendo algum problema, se ele tem risco de infarto, se está tendo infarto, o que está acontecendo. Então, ó, primeiro caso clínico, vou devagarzinho, tá? O meu paciente, ele está apresentando dor no peito, tá? Azia, dor no braço esquerdo. Eles vão para o pronto-socorro e são realizados alguns exames para determinação, né, para verificar se ele está tendo infarto ou não. E aí, os exames são os seguintes. Então, vamos lá. Mioglobina aumentada, tá? Mioglobina aumentada. CK total aumentada. Haste aumentada. Não, só essas duas. E a última, troponina normal. Então, vamos lá. Mioglobina aumentada, CK total aumentada, certo? Haste aumentada e troponina normal. Tudo bem? Pergunto para vocês, este paciente que foi ao hospital com esta sintomatologia, ele está apresentando infarto? Sim ou não e por quê? Eu quero saber se esse paciente está infartando, se ele está ou não, por que você acha que ele está infartando? Querem que eu repita ou vocês estão pensando? Ó, uma colega já respondeu, tá? Então, alguém tem alguma opinião conflitante antes da gente comentar? Acho que não. Ou as pessoas foram embora, estão assistindo novela. Então, vamos lá, gente, ó. O que acontece? Realmente, esse paciente não está tendo infarto. Por quê? Todos os marcadores que nós vimos estão presentes também na musculatura esquelética, que estão alterados. E o marcador específico que eu tenho
que é a troponina, está normal. Então, esse paciente, apesar de estar sentindo sintomatologia compatível com infarto, ele está apresentando uma lesão muscular, tá? Alguns pacientes chegam ao hospital, só para vocês saberem, né? Não sei se alguns de vocês trabalham no laboratório de análise clínicas no hospital, a gente acaba ficando sabendo dessas coisas. Alguns pacientes chegam ao hospital com uma sintomatologia muito característica de infarto. Então, dor no peito, azia, irradia para o lado, para o braço esquerdo, dor aqui, ó. O paciente não tem posição para ficar. Daí você faz o exame e tá tudo normal. Sabe o que o paciente tem? Gases. Vocês acreditam? Gases. Você administra para o paciente simeticona, ele melhora. Tá? Então, o que acaba acontecendo? Isso pode acontecer. Isso não é incomum. A pessoa entra em desespero, acha que está morrendo e, na verdade, são gases. Certo? Então, é interessante saber isso, por quê? Porque daí a pessoa não fica desesperada. Então, porque ela sabe, então, que ela está tendo apenas gases. Dá simeticona para o paciente, ele melhora. Mas como toda a sintomatologia é característica, vai fazer exame. Daí faz exame, tá tudo normal. Porque nesse caso, nem a mioglobina, tá tudo normal. Você vai falar assim, o infeliz tem o quê? Gases, tá? Então, se tiver tudo normal e o paciente tiver tudo qual? Ó, mioglobina, ACK total, a haste, a troponina, se está tudo normal e esse paciente tem sintomatologia compatível com infarto, ele tem gases, tá? Acontece com muita frequência, certo? Então, isso é importante para vocês marcarem, para lembrar, tá? E agora vamos a uma última situação desse tipo para a gente pensar. Aí o meu paciente, ele sentiu uma compressão no peito, certo? E ele sentiu essa compressão, começa a sentir a dor no braço esquerdo, ele tem azia e ele vai ao hospital. Porque essa dor no peito não passa, certo? Aí ele faz os exames e nesse caso a gente vai perceber que a mioglobina está aumentada, a troponina está aumentada também, tá? A CK total está normal, sendo que a CKMB ainda está normal, tá? Ela está normal. O que eu posso dizer a respeito deste paciente? Ele está infartando ou não está? Se ele está infartando, isso é recente ou faz muito tempo? Ele está infartando, né? E esse é um infarto recente. Por que é recente? Porque a mioglobina está alta, a troponina está alta e a CK-MB ainda não subiu, ela demora um pouquinho mais para subir. Então, são esses jogos mentais que a gente tem que fazer, tá? Se você tem, agora vamos para uma outra condição. Mioglobina, né? Meu paciente tem tudo mesmo, a sintomatologia é sempre igual. Só mudam as enzimas, esses parâmetros. Eu vejo, esse meu paciente, ele tem mioglobina normal, tá? CK levemente aumentada, CKMB levemente aumentada. Lactato desidrogenase aumentado, tá? E troponina aumentada. Nesse caso, esse infarto está acontecendo agora ou ele já aconteceu alguns dias atrás? Então, vamos de novo, né? Só para lembrar, a gente tem um paciente que tem a mioglobina, já está normalizada. CKMB, ligeiramente aumentada. Lactato desidrogenase, alta, tá? E troponina, alta. Esse infarto aconteceu alguns dias atrás. Então, quando o paciente vai fazer esses exames, é isso que os médicos devem fazer.
vou dizer para vocês o seguinte, dentro do hospital, de cara, o que eles fazem? Eletrocardiograma, tá? Esse eletrocardiograma para nós é importante porque o eletrocardiograma faz com que a gente tenha a avaliação da condução de impulso elétrico pelo coração. Então, se o coração tem áreas de lesão, você vai ter que, claro, quem sabe fazer, né, a avaliação do eletro, eu vou dizer para vocês que eu fiz um curso para tentar aprender e eu sou uma pessoa extremamente aplicada, eu não consegui, tá? Eu falei assim, eu fiz o curso inteiro, se você falar para mim, você sabe ver se está normal ou não, eu olho para você e falo não, tá? Eu não entendi patavina do que eu tentei aprender. Então, o que a gente vê? No eletro, a gente tem toda a contração, ela é a contração dos átrios e ventrículos, né? A passagem do sangue por dentro do coração, ela pode ser observada através da condução dos impulsos elétricos. Então, dependendo da alteração, quem sabe olhar aquela praga daquele eletrocardiograma consegue dizer se o paciente está infartando e em qual região do coração está acontecendo o problema, tá? Não, é mais ligado ao ventrículo tal, tá? São coisas que você olha e fala assim, gente, é genial, tá? Eu tentei bravamente e não consegui. Então, a LDH, na verdade, o problema dela, Marina, não é nem aumentar. O problema dela é o tempo que ela demora para diminuir, porque ela fica vários dias, tá? É por isso, não é nem o problema de aumentar. Nosso problema é que ela fica muito tempo num platô, então ela demora para diminuir. Por isso que a gente não consegue usar ela também como um marcador específico. Não é só por estar em vários tecidos, é porque ela demora para normalizar, tá? Então, o que a gente vê? Esses nossos, quando chega no hospital, faz o eletro, né? Eles medem, rapidamente se faz o eletro fica pronto em 5 minutos. Você faz o eletro, você faz a medição dos batimentos, né, cardíacos do paciente e de cara, dentro do hospital, que a coisa mais rápida para se fazer é a troponina. Por quê? Porque troponina existe um teste rápido por imunocromatografia, tá? Aquele de sabonetinho que a gente fala. Parece aquele teste de gravidez. Você precisa de uma gota de sangue total do paciente para fazer a troponina e ela fica pronta em 10 minutos no máximo. Tem kit de 5, kit de 10. Então, dentro do hospital, na emergência, no PS, a primeira coisa que se faz é troponina. Por quê? É instantâneo. Chegou no laboratório, qualquer um faz. Daí você põe lá a gota de sangue, espera o tempo de 5 ou 10 minutos e olha. Formou uma linha só, é a do controle, não é troponina, aumento, né? Não tem. Se aparecerem as duas tirinhas, as duas linhas, você tem troponina presente, então esse paciente está tendo um infarto, tá? Então, se faz isso primeiro porque é mais rápido. Por quê? Dentro do hospital, você tem um laboratório de análises clínicas que funciona 24 horas por dia, certo? Porque você não pode parar, falar assim, ah, não, amanhã eu faço o exame do paciente. Não, tem técnicos, né, profissionais que trabalham 24 horas por dia fazendo os exames. Só que o hospital, se o hospital é grande, ele faz o quê? Ele organiza de tal forma a rotina que, às vezes, o que não é feito de manhã é feito pelo pessoal da madrugada. Os equipamentos são automatizados. Como esses equipamentos são automatizados, depois que você programa e começa a rodar o exame, dependendo do equipamento, tem equipamentos mais modernos que permitem a introdução de uma amostra diferente para você fazer um parâmetro específico. Tem aparelho que faz o seguinte, você não quer que eu faça 60 amostras desses 4 exames, enquanto eu não acabar, então seriam 240 testes, eu não vou deixar você fazer mais nada. Então, dependendo do equipamento que você tem dentro do laboratório de análises clínicas de um hospital, ele bloqueia a realização de testes rápidos. Então, assim, eu quero fazer isso agora. Ele não deixa. A rotina não pode ser parada. Depois programada, ele não desprograma. Por causa disso, eu tenho esse teste de troponina rápido. Porque apesar de não ser o primeiro que sobe, ele é específico. E se a gente olhar aquele gráfico, a gente percebe que ele não demora tanto tempo assim para subir, né? Então, ele serve para isso, para essa emergência. Porque dependendo do equipamento, ele não permite realizar, por exemplo, a mioglobina agora, tá? Porque ele não vai deixar, porque ele está programado para fazer outra coisa. Isso é um problema de rotina mesmo, né? De como o laboratório se organiza,
para fazer todos os exames ao mesmo tempo, porque não dá para fazer tudo simultaneamente. A gente não está pensando no hospital, vou pensar aqui perto da minha casa, que eu moro em Santo André, tá? Que é um hospital de pequeno porte, gente. Aqui pertinho da minha casa tem um, que é o hospital, se tiver, contando leito de UTI e quarto, umas 50 vagas, é pouco, né? Mas a gente tem que pensar o seguinte. Stephanie, ó, fala para eles, ó, que tem algumas pessoas que tiveram uma queda no sistema e não conseguem entrar. Ó, fala para o pessoal não ficar, se vocês têm grupo de WhatsApp, não ficar nervoso, porque eu vou postar tudo isso aqui para vocês daqui a pouquinho, tá? Não fiquem preocupados. Tudo isso aqui eu tô gravando ainda, tá? Eu comecei a gravar a partir do momento que eu passei os slides e eu tô gravando ainda. E depois que a gente acabar aqui, eu já vou colocar para vocês. Então, não precisam ficar estressados, mas avisa o pessoal no WhatsApp, senão daqui a pouco tem gente tentando cortar os pulsos aí, tá? Tá tudo tranquilo, tá tudo gravadinho, tá bom? Então, o que acontece, gente? Dentro desse hospital, se a gente pensar no hospital de pequeno porte, é diferente. Agora, pensa no HC. O hospital é gigantesco. Cada instituto, né, você tem um laboratório, mas são prédios imensos. Que o HC, por exemplo, o PS do HC deve ter, só o PS tem mais de 100 leitos, é enorme, é um prédio. Então, esse laboratório tem uma rotina constante. Então, isso faz com que você tenha dificuldade de parar a rotina para fazer um exame específico. Por isso que a gente tem esse teste rápido, e o único teste rápido que tem para fazer desse tipo de imunocromatografia para infarto é troponina, porque é o único que é específico, tá? CKMB específico, tudo bem, mas ele não aumenta tanto, né? Aquela curva daquele gráfico que a gente viu, ele não aumenta tanto quando a pessoa está infartando. Por isso que a gente está pensando na troponina. Como ela aumenta muito, essa técnica é sensível, é uma técnica de imunologia, na verdade, né? Consegue detectar e eu consigo dizer se meu paciente está infartando ou não, tá? O que significa isso para o público, não para a gente que está estudando? Significa o seguinte: se o seu parente vai para o hospital, alguém que você conhece, você está acompanhando esse doente, e esse doente faz a coleta de sangue. Se o exame se a troponina demorar mais de 20 minutos para sair o resultado, comecem a dar show de chilique, tá? Porque todo hospital tem teste rápido de troponina. Se não está fazendo, é porque ou não tem ninguém no laboratório, ou se não a pessoa tem preguiça de pingar a gota e esperar dar certo. E infarto é uma coisa grave, então não deixem passar. Troponina é teste rápido que a gente usa no PS. Tá passando mal, tem que ficar pronto em no máximo 20 minutos, que seria o tempo da amostra subir para o laboratório, o laboratorista fazer e jogar a resposta no sistema, tá? Mais tempo que isso, comece a dar show para proteger quem você está acompanhando, porque tem um hospital que é difícil, tá? Eu já tive um episódio, meu marido teve uma dor no peito, tal, a gente foi para o hospital, chegamos no hospital, era meia-noite, coletaram, fizeram o eletro dele estava tendo um pouco de alteração. Vou pedir a troponina, beleza. Cheguei, aí ele foi atendido como era suspeita de infarto, passou na frente de outras pessoas, tal, por causa da pulseirinha, ela muda de cor, emergência, ok, lindo, né? Ficamos lá sentadinhos, esperando, né? Fiz o eletro, coletaram o sangue, deu meia hora, cadê a troponina? Falei para ele, vou reclamar. Não, espera mais um pouco. A hora que deu uma hora, eu não fui nem na recepção, nem falei com a enfermeira. Eu saí da onde ele estava, né, que eu estava com uma acompanhante, fui esperar a porta do médico abrir. A hora que a porta do médico abriu, eu falei assim, a troponina que você pediu é um marcador de infarto, não é? Não é. Eu falei assim, é porque você está suspeitando de infarto, né? Ele falou, é. Eu falei, quanto tempo ela demora para ficar pronta? Ele falou, é muito rápido. Eu falei, não, nesse hospital, na verdade. Porque eu cheguei aqui, eu já passei faz uma hora aqui dentro, e a troponina não saiu ainda. Ele falou, não, impossível. Eu falei, olha isso, saiu. Eu dei um show, passou 10 minutos, saiu a troponina. Vejam só. Né? Porque eu fui atrás. Porque se você é uma pessoa leiga, você fica esperando, não sabe o que está acontecendo. Se for infarto mesmo, você tem que administrar óxido nitroso. Eles dão medicamento para modificar, para fazer o relaxamento, né, da musculatura
do endotélio vascular, para você ter uma modificação de pressão, porque às vezes tem relacionado com pressão. Então, você tem que usar um monte de remédio para fazer esse controle desse infarto. Então, assim, tem que tomar cuidado. Troponina é marcador que não é o melhor, o mais precoce, mas ele é específico e ele é teste rápido. Tem que ficar pronto logo, para garantir que esse paciente não tenha problemas de saúde, tá? E aí, por hoje, nós acabamos, certo? Se alguém tiver dúvida de alguma coisa que eu falei, pode perguntar, tá? Porque eu agendei essa aula, porque eu estou usando o Zoom agora, a Unip assinou o Zoom, tá? Por isso que não está caindo. Alguns de vocês caíram, mas a minha conexão não caiu, né? Dá para ficar até, se eu não me engano, 12 horas direto, ninguém aguenta, né? 12 horas é tempo demais. Mas por isso que não caiu, tá? E então eu agendei até, deixa eu ver que horas, até as 8h20, tá? Se alguém tiver dúvida, pode ir escrevendo. Quem não tiver dúvida, se quiser desconectando, pode. Daqui a pouquinho eu já vou pôr esse vídeo para vocês lá. Demora uns 10, 15 minutos para transformar para MP4, para conseguir colocar o link do YouTube lá para vocês, tá? E eu vou pôr o quiz para vocês e vou mandar os slides esse final de semana, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Se ninguém tiver nada para perguntar, pode começar a desconectar. Boa Páscoa, né? Com isolamento, um saco. Nem para dar para beber, só que beber em casa, né? Isso é triste, tá bom? Então, slides no e-mail, isso. No e-mail convencional, vou mandar no e-mail do representante de sala. Vocês podem cobrar o representante de sala no domingo só, tá? Coitado, deixa ele em paz, depois de domingo, ok? Tchau para todo mundo, obrigada. Então, do TCC, Cíntia, eu não te respondi ainda, porque eu estava montando as aulas da turma que eu dei ontem à noite, tá? Mas esse feriado eu vou responder, tá? Não fique preocupada, vou responder para você, tá? Ah, então, gente, ó, eu não como chocolate, vocês acreditam? Apesar de ser gordinha, eu gosto de doce de leite. Você quer me dar um presente? Me dê um doce de leite, adoro. Chocolate eu nem gosto. Mas, então, meu marido é uma pessoa feliz, ele não gasta com chocolate, tá? Não, eu não gosto, eu gosto de açúcar. Ela ainda gosta de 70% cacau. Ela é chique, porque isso é caro. Tá bom? Então, um beijo para todos. E, Cíntia, eu te escrevo, tá? Tchau, tchau. Gente, eu vou acabar aqui a ligação, tá?